Estamos iniciando e é ao vivo o podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Nós temos aqui uma vertente muito interessante através da informação, essa informação diferenciada que com certeza transforma e salva vidas. Sempre lembrando que até no nome podcast Mais Vida, nós temos um intuito, está embasado no projeto social Nós Salvamos Vidas, que vocês podem a qualquer momento fazer denúncia de crimes que envolvam mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, todo o grupo LGBT+, e também animais. Portanto, essa é a nossa proposta, é levar programas que realmente venham a imprimir, a modificar o conceito através da informação. E hoje eu tenho ao meu lado, é uma estreia também aqui no podcast Mais Vida, a nutricionista comportamental, a doutora Natália Reilani. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Obrigada, Fábio. Obrigada ao podcast pela oportunidade. E, gente, vamos bater um papo hoje bem massa, um bate-papo descontraído sobre a nutrição fora da bolha, que eu sempre falo, né, Fábio? Verdade. De uma forma mais leve. E o emagrecimento, ele pode e deve ser de uma forma mais leve. Eu quero sempre ressaltar, eu sou, vamos dizer, um entusiasta do trabalho da doutora, porque essa forma didática, simples, com que ela leva a informação, é lógico, dentro de instantes ela vai falar sobre a rede social, os modos de se comunicar, e isso, repito, sempre me atraiu, porque quando você tem uma especialidade tão nobre, e cada vez mais, que é o caso da nutrição, e a gente analisa o lado do comportamento das pessoas, aí está a grande chave da mudança, não é isso, doutora? Exatamente, Fábio. Eu costumo dizer que nós precisamos entender, para além de nutrientes e de calorias, nós precisamos entender sobre o ser humano, o que envolve o ser humano, onde ele está inserido, qual o contexto dessa pessoa, porque o emagrecimento, ele leva em conta, sim, tudo isso. Doutora Natália, nós temos aqui já a primeira tema que diz nutrição comportamental, corpo, mente e alimentação. Hoje já sabemos e cada dia, vamos dizer, estamos entendendo melhor devido aos grandes profissionais, como é o caso da senhora, que tudo está ligado com a mente. E a partir daí surgem as outras, vamos dizer, funções que irão nortear os tratamentos, os diagnósticos na área da nutrição. É por aí, doutora? Perfeito, Fábio, exatamente por aí. Essa ligação de corpo e mente, né, como aqui a gente pode ver na tela, é inevitável, né? Então, todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos, inclusive com a comida, eles iniciam na nossa mente, né? Então, aquilo que nos leva a comer um hambúrguer ou uma maçã inicia na nossa mente, né? Então, aquilo que nos faz comer um hambúrguer só ou 3 hambúrgueres também inicia na nossa mente. Então, tudo começa nesse campo da mentalidade que nos faz ter certos comportamentos com a comida, às vezes bons comportamentos, às vezes comportamentos disfuncionais. Doutora, eu já fiz, lógico, várias entrevistas na área também da nutrição e a gente sempre num grau de sinceridade. Não é uma tarefa que, vamos dizer assim, fácil. Sim. Né? Eu, quando noto as várias sistemáticas diferentes, eu já entrevistei de pessoas que lidam com a melhor respiração para se alimentar adequadamente, outras que utilizam sons e várias sistemáticas, mas notamos que
é difícil, é uma tarefa que eu creio que tem que ser vigilante e contínua, não é, doutora? Sim, exatamente. Até porque cada pessoa está inserida em um contexto, em um ambiente diferente, cada pessoa ela teve uma criação diferente. Então, tudo isso conta, hábitos dos pais, hábitos dos criadores, né? Quem criou aquela pessoa e tudo mais, quem educou aquela pessoa. Então, existe toda uma influência do ambiente, da família e também da mentalidade da própria pessoa, em como está o autoconhecimento dela com relação a essa área, mas a constância geralmente é algo que deixa muito a desejar em alguns processos de emagrecimento, por isso que as pessoas às vezes vai para aquele efeito sanfona tão famoso, né? Verdade, doutora. Ô, doutora, quando a gente pensa no conceito da base, a família e também a escola, Sim. A senhora acha que estão fazendo um trabalho adequado? Eu me refiro à informação, porque tudo isso deve se começar na base, né? A gente cada vez aprende que quando ainda se está no ventre, ali começa todo um trabalho nutricional. A senhora nota que essa sistemática tem sido feita, por exemplo, no ambiente escolar, desde uma criança que ali está, as famílias estão mais bem informadas, essa geração nova é mais saudável. E aí, doutora? Fábio, eu acho, na verdade, com relação a essa questão escolar e tudo mais, hoje sim existem mais informações do que, por exemplo, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Existe um acesso à informação muito maior, sim. Porém, eu acredito que ainda a educação pública ainda é carente nesse quesito de educação nutricional. A gente vê nas escolas algumas matérias, a própria educação física, que é muito importante, mas existe a falta de uma matéria específica que ensine as crianças, desde muito novas, sobre a importância da educação nutricional. E claro que aqui eu não falo apenas da importância na escola. Obviamente que em casa isso é muito importante. Os pais têm muito esse papel de educadores, porque também a gente precisa entender que crianças são imitadores dos pais. Então não adianta os pais quererem que os filhos comam legumes, verduras, frutas, se eles, na verdade, têm uma alimentação completamente desregrada, né? Então eu acredito que é essa dualidade aí. Doutora Natália, eu noto no trabalho da senhora que a senhora praticamente só exerce a especialidade, segundo um grande conhecimento, com as mulheres. Aí eu pergunto, doutora, a senhora não é responsável um pouco pelos homens estarem mais obesos, doutora? E aí, doutora, como é que a senhora dorme com essa situação? Eu durmo tranquila, Fábio. Tranquila, né? Durmo tranquila porque existem profissionais que também atendem a especialidade masculina, né? As dificuldades ali que os homens têm para emagrecer e também tem profissionais voltados para essa área do comportamento. Eu decidi por atender apenas mulheres porque eu me especializei em dificuldades femininas para o emagrecimento. Então, tem muito essa questão de quando a mulher está na TPM, tem muita vontade de doce, quando a mulher tem algum problema disfuncional com relação aos hormônios também, enfim, várias outras questões, como eu comentei com você antes, até aqui, né, sobre a questão do padrão de beleza, o que é imposto para a mulher e que a gente tem essa luta constante diária e acaba sofrendo com relação a dietas para emagrecer rápido. Então, foi nesse público que eu foquei por esses motivos. Porque muitas vezes no ambiente, eu me refiro, de um casal, Sim. a função ali do homem é primordial também no emagrecimento, Sim. né? Tanto muitas vezes eu creio que mesmo a senhora focando as mulheres, que sempre são mais inteligentes, mais sábias, mas eu creio que o homem muitas vezes está ali no contexto, senão não vai adiantar muito o emagrecimento saudável, né, doutora? É muito importante que exista essa parceria, né, Fábio? Apesar de que eu sempre falo que para as minhas pacientes que o objetivo é dela e que às vezes o objetivo da pessoa não é o objetivo da outra pessoa, não necessariamente, né? Se você tem um objetivo de emagrecimento, não necessariamente o seu esposo, o seu companheiro
tem esse objetivo, mas é muito importante o diálogo, né, para que haja uma contribuição mútua para que esse processo de emagrecimento possa acontecer. Então, mesmo que eu atenda apenas mulheres, eu aconselho que elas sempre conversem com seus parceiros, suas parceiras, para poder fazer com que o processo flua de uma forma melhor. Doutora Natália, aqui, emagrecimento sem dietas, como funciona? Isso é uma coisa que a senhora divulga muito, ficou também, vamos dizer, bastante conhecida por esse aspecto. As pessoas, lógico, quando observam no Instagram da senhora já esse tópico, as pessoas já se questionam. E eu fazendo os meus testes habituais e minhas pesquisas, eu gosto muito da tecnologia, eu só para testar realmente, eu pedi a uma inteligência artificial que me colocasse ali 100 tipos de dietas. E em 5 segundos apareceram 100 tipos de dietas. Nós sabemos que tem as dietas da moda e coisa e tal, mas, doutora, como eu desprezar tantas dietas? E aí, doutora? Então, Fábio, realmente causa essa estranheza, né? Quando alguém vê lá na bio do meu Instagram ou quando me vem falando em entrevistas sobre o emagrecimento sem dietas. O emagrecimento sem dietas, ele se popularizou, digamos assim, apesar de ser pouco conhecido ainda, mas ele chegou aqui no Brasil através da nutrição comportamental, né? Que foi ali por meados de 2014, através de uma mulher chamada Marli Alvarenga, que foi a pioneira da nutrição comportamental aqui. E a gente traz nesse emagrecimento sem dietas a ideia de um comer intuitivo, onde a pessoa ela não precisa estar presa a um cardápio, onde ela tem que pesar o quanto que ela vai comer no almoço, pesar o quanto que ela tem que comer em cada refeição, mas que ela conheça o seu próprio corpo a ponto dela saber o seu nível de fome ideal, a ponto dela saber o seu nível de saciedade ideal. E claro que quando eu falo sem dietas, eu não falo de qualquer jeito, uma alimentação. Eu falo de um aumento de conscientização alimentar, o que a gente chama de conscientização alimentar, para que essa pessoa ela consiga fazer boas escolhas alimentares e escolher os momentos onde ela vai abrir exceções. Tudo isso guiado, obviamente. Ô, doutora, ainda nesse campo aqui, que demanda muita curiosidade, seriam, vamos dizer, quantas sessões, quantos atendimentos para que a pessoa chegasse nesse contexto, ou seja, seguir uma vida com alimentação saudável. Isso vai depender, obviamente, de cada análise, de cada pessoa, é muito individualizado. O que a senhora tem a dizer? Isso, Fábio, perfeito. É individual porque cada pessoa ela tem um histórico diferente, né? Então ela cresceu em ambientes diferentes, ela tem influências diferentes no seu meio, né? Então por isso que para isso eu sempre peço uma consulta experimental. Quem se interessa em iniciar algum tratamento, eu sempre ofereço uma consulta experimental para que a pessoa ela me conte um pouco do seu caso. E a partir daí eu vou ter uma ideia de quanto tempo duraria o tratamento dela aproximadamente. Tenho pacientes que precisaram de 6 sessões, foi algo mais simples. Já outras precisam de 10, 12, 15, então vai depender muito do histórico dessa pessoa com relação ao emagrecimento e a dietas e a dor que aquilo significa para ela. Doutora Natália, já há pesquisas consistentes, fundamentadas, não só no Brasil, a nível internacional, sobre o jejum intermitente. Ou seja, segundo os pesquisadores e os números, as evidências, é que ele bem aplicado fará realmente, vamos dizer assim, ou trará um benefício muito grande ao corpo como um todo. Como é que a senhora vê o jejum intermitente? Eu sei que há casos que se aplica o jejum uma vez por semana ou de 48 horas, é muito relativo. Mas as pesquisas mostram que ele pode ser adequado em várias situações. E aí, doutora? Isso. O jejum intermitente, Fábio, realmente ele vai trazer resultados mais rápidos, né? Que é o que as pessoas geralmente buscam ali no emagrecimento. E sim, existem alguns estudos já comprovando sobre os resultados do próprio jejum. Porém, o que eu trago como questionamento é, esses estudos ainda são muito recentes, portanto, eles não acompanham as pessoas por um longo período de tempo, por exemplo, 5, 6, 10 anos, de como essa pessoa fica no pós-jejum.
né? Então, assim, é uma estratégia rápida para perda de peso? Sim. Porém, como essa pessoa ela vai ficar no pós? Será que se essa pessoa ela tem uma tendência a já ter um comportamento disfuncional com a comida, como uma compulsão alimentar, por exemplo? Será que pós-jejum essa pessoa ela não pode piorar ainda mais o quadro de compulsão alimentar dela, já que ela fica longos períodos de tempo se proibindo de comer porque ela não pode comer em certo período de tempo? Então, assim, tanto os questionamentos vêm para como essa pessoa fica no pós, quanto para esses comportamentos que podem piorar e também com relação a quanto tempo dura esse emagrecimento. Quanto tempo essa pessoa ela consegue manter na vida dela um jejum para que ela consiga manter os resultados também. Será que é algo sustentável? Dentro da minha abordagem, eu não trabalho com jejum, mas respeito quem trabalha, mas trago apenas esses questionamentos para a gente poder refletir um pouco. Doutora, a senhora eu acho que também tem que ser psicóloga, porque dentro dessa área ela está intrinsecamente ligada à psicologia, né? Porque quando a gente fala comportamento a nível de nutrição, eu creio que a psicologia está inserida também, não está, doutora? Tá sim, Fábio. Apesar de eu sempre deixar muito claro a divisão dos papéis, né? Então, eu, enquanto terapeuta nutricional, nutricionista comportamental, não faço papel de psicólogo, né? Eu sempre deixo isso muito claro, a gente não invade a área da psicologia. Porém, sim, está muito ligado ao trabalho da nutrição comportamental. A gente, dentro da própria nutrição comportamental, a gente estuda e aplica técnicas de TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Obviamente, até onde nos cabe, né? Mas sim, é uma coisa completamente ligada à outra. Como eu falei, a mente e o corpo, mente e estômago, enfim, estão sempre ligados mesmo. É por isso que essa tela, inclusive uma foto aí, doutora, já está me dando fome, diz fome emocional. Quais são os sintomas? Doutora, a OMS classifica o Brasil como o país mais ansioso do mundo. E, lógico, depois da pandemia, todos esses fatores ligados também com a depressão, eles se acentuaram. Isso aí já é fato. Portanto, o mundo, em parte, se tornou mais obeso. Segundo as pesquisas, o Brasil, em termos de ganho de peso, foi o país que mais teve, vamos dizer, esse excesso. Eles falam, é muito relativo, mas falam que, em média, as pessoas ganharam entre 6 e 8 quilos. Portanto, o lado emocional, nesse contexto, ele é vital, não é, doutora? Completamente, Fábio. Atendi e atendo ainda muitas pacientes que relatam esse ganho de peso muito maior durante e pós período de pandemia, né? Então, essa fome emocional, ela existe. Essa fome emocional é quando a gente fala de uma fome onde ela não vem acompanhada, na maioria das vezes, por sintomas físicos. Então, aquele famoso ronco no estômago, a gente não sente, a gente só sente vontade de comer. É quando você usa aquela típica frase, nossa, que vontade de comer alguma coisa, mas não sei o quê. Então, é típico de uma fome emocional aí. Ou seja, é um trabalho, eu creio, eu tenho falado muito, multidisciplinar, que muitas vezes outros profissionais terão que entrar nesse contexto para que realmente funcione, Sim. que a pessoa possa levar uma vida saudável. Doutora, eu creio que esse pão aqui, mesmo sendo integral, não tem jeito não, né, doutora? Aí é um perigo, né? Porque as pessoas vão muito para a linha diet, light, integral e ficam ali tranquilas. E hoje se fala muito, tem a internet aí que é astronômica, mas no caso, quando a senhora recomenda, vamos dizer assim, todo o trabalho a nível mental, o pão está fora dessa história ou em algum momento pode entrar, doutora? Nunca. O pão não está fora dessa história, não. Não, o pão não está fora. Sim, o pão não está fora. Não está fora, não. Nem o pão, nem macarrão, nem pizza, nem hambúrguer. Gente, a gente precisa entender que não é um alimento em si que vai fazer você engordar. Ah, Nutri, mas como é que você está dizendo que um hambúrguer não vai me engordar, se ele é tão calórico? Você pode fazer esse teste em casa, se você quiser. Você pode se pesar, você testa, vê o seu peso, depois você come um hambúrguer e sobe na balança e vê se você engordou. Você não engordou, porque o que engorda não é o alimento em si, é o que leva você a comer um hambúrguer todos os dias,
é o que leva você a comer não um hambúrguer, mas 3, 4 hambúrgueres acompanhados de batata frita. Então, é o seu comportamento. A gente precisa entender que o comportamento ele está 100% ligado se você consegue emagrecer ou se você permanece só engordando. E ainda pegando aqui a questão dos sintomas, né, Fábio, dessa fome emocional, que geralmente surge essa dúvida, como é que eu vou saber quando é que eu estou com uma fome emocional? Como eu falei, quando você está com fome emocional, raramente você sente algum sintoma físico. Então, você não sente a fome física mesmo, o estômago roncando, boca amargando, você não sente isso. O que você sente é uma vontade que é urgente de comer algum alimento específico. Não é qualquer alimento que serve. Porque quando a gente está com fome, se você estiver de frente com um prato de arroz com feijão, você vai querer comer para saciar a sua fome. Mas quando é a fome emocional, você quer alimentos específicos. Então, eu quero só se for brigadeiro, só se for pudim. E aquilo é muito urgente, você não consegue imaginar, deixar para comer aquilo amanhã. Porque na sua cabeça, aquilo precisa ser saciado naquela hora. Aquela vontade, ela precisa ser saciada naquela hora. Então, esses são um dos principais sintomas, sinais da fome emocional na gente. É a urgência. Ou seja, quase tudo pode, vamos dizer, desde que de forma equilibrada, racional, é mais ou menos por aí. Quer dizer, um dia eu poderia me arriscar numa coquinha zero. Eu gosto tanto da coca zero, doutora. E aí, doutora? Sim, Fábio, todo e qualquer alimento ele pode sim entrar dentro de uma alimentação e dentro de um contexto saudável, desde que, como eu falei, haja um aumento da sua consciência alimentar. Você entenda os horários que você vai escolher nutrir melhor o seu corpo com alimentos mais, digamos assim, ricos em minerais, em vitaminas e tudo mais, e a hora que você vai abrir a exceção e comer algo que não seja tão nutritivo assim, mas que tem um significado, que você vai estar com pessoas que você gosta, que você vai estar em um momento que você quer celebrar e aquilo envolve comida. Então, sim, tudo pode estar dentro do contexto de emagrecimento e de vida saudável, sim. Aí, doutora, quando a gente consegue, dentro do trabalho que a senhora tão bem executa, vamos dizer que eu estou ali no meu equilíbrio, eu consegui manter esse padrão imposto a nível da alimentação. A senhora nota que por um longo tempo isso se dará ou de vez em quando você vê a pessoa, socorro, doutora, voltei a engordar. E aí, doutora? Vai de caso para caso, né, Fábio? Eu, por exemplo, tenho pacientes que eu atendi no começo da minha jornada com a nutrição comportamental, que foi há 3 anos atrás, e que perderam um significado ali, um peso significativo, digamos assim. E que até hoje, se eu entro em contato com essas pacientes, elas me relatam que mantêm o peso e que hoje a vida delas com relação à alimentação é algo muito mais leve, como deve ser, né? Então, não houve a recuperação desse peso, digamos assim. Já tem outras pacientes que podem sim entrar em contato, Nutri, me ajuda aqui. Por quê? Quando a gente vai prestar atenção, o que foi que aconteceu? Que essa pessoa, talvez ela desequilibrou um pouco. Mudou de cidade, mudou de ambiente, separou do esposo, perdeu alguma pessoa da família, perdeu o trabalho e aquilo mexeu emocionalmente com ela e talvez ela não soube lidar muito bem com essas situações, correndo para a comida algumas vezes, né, para aplacar aquele sofrimento com a comida, através da comida. Então, sim, pode acontecer casos onde a pessoa ela pede um help e aí a gente faz uma sessão de manutenção que a gente fala e aí essa pessoa ela volta para os eixos, digamos assim, e consegue manter a vida dela saudável, sem aquele efeito sanfona tão visível assim. Visível. Doutora Natália, é por isso que o Instagram da senhora, se eu não me engano, é @nutri_sem_neura com 2 A's. Nutri, ao invés do underline, ponto. Ponto. Nutri, ponto, sem ponto, neura com 2 A's. Pronto. Ou seja, esse o caminho, vamos dizer, a nível do Instagram, já informando, depois vamos repetir, aonde todos podem encontrar a doutora e, logicamente, todos os artifícios para ter esse trabalho e esse controle que dá para perceber que é totalmente diferenciado no trabalho que a doutora Natália executa nessa área tão nobre que é a área da nutrição. Doutora, diz aqui, síndrome do comer noturno, como tratar?
Doutora, várias pessoas sem dormir direito, né, depois da pandemia, aumentou muito o número de pessoas que só estão dormindo a partir de medicamentos, que mais na frente vamos também detalhar, e várias outras situações, como também das telas. Sim. Nós temos no Brasil hoje o país que tem o maior índice de tempo de conexão, ou seja, de pessoas diante da internet. Como a senhora vê isso tudo? Porque o comer noturno aumentou imensamente, os beliscados são grandiosos. E aí, doutora? Isso. A síndrome, a gente precisa diferenciar primeiramente o que se trata da síndrome do comer noturno e o que é uma ansiedade ou um comer emocional à noite. A síndrome do comer noturno, ela é caracterizada por uma deficiência no ciclo circadiano, né, que é o ciclo de sono. A pessoa ela tem o sono ali afetado e muitas vezes quando a pessoa ela tem essa síndrome, ela só consegue dormir depois de comer e geralmente é uma grande quantidade de comidas. Então isso aí já parte para um transtorno alimentar, certo? Que precisa de acompanhamento de psicólogo, de nutricionista e de psiquiatra, precisando de alguma intervenção medicamentosa até às vezes, certo? Então esse é a síndrome do comer noturno. Isso precisa acontecer pelo menos de 2 a 3 vezes por semana durante algum tempo. A pessoa ela precisa notar que isso acontece com ela durante algum tempo para se caracterizar essa síndrome, além de que ela precisa de um diagnóstico profissional. Mas existe o comer emocional noturno, que é diferente, Fábio, que é geralmente onde a pessoa ela passou o dia ali com a mente ocupada, passou o dia no trabalho e tudo mais, e aí à noite é onde ela lida com seus pensamentos, lida com o seu interior e com aquilo que muitas vezes vem a tirar o sono dela. Então, ela começa a pensar no dia seguinte de trabalho, ela começa a pensar em alguns problemas que ela tem para resolver com a família e ela desconta essa ansiedade, essa angústia que ela está sentindo na comida. Às vezes também ela está num momento ali onde ela parou ali o dia dela, da correria e tudo mais, e ela está entediada. E por estar entediada, ela recorre à comida para, digamos assim, aplacar aquele tédio que ela está sentindo. Então, nesses momentos, quando é um comer emocional noturno, o que a pessoa precisa saber? Ela precisa parar, analisar os seus pensamentos, o que vem para mim naquele momento. Eu estou indo comer por quê? Porque eu estou sem fazer nada. Então, isso significa um tédio. E o que mais eu posso fazer para aliviar o meu tédio que não seja apenas comendo? Quais as outras estratégias que eu posso usar? Então, ela precisa saber se observar, é uma questão de autoconhecimento alimentar para que ela consiga lidar com aquilo e parar com os exageros noturnos. É importante ressaltar, vocês estão já agradecendo no podcast Mais Vida pela Dr. Play, estamos aqui ao vivo. Doutora Natália, eu gosto sempre de ressaltar, aqui nós temos nesse momento aqui a eficiência do DEL, nos comandos aqui, eu sempre digo dessa grande estrutura, essa nave aqui tecnológica em prol desse momento da saúde e do bem-estar, a produção da Verônica Amorim, e você trouxe pessoas da sua assessoria que estão cobrindo aqui, já agradecendo. Poderia dizer o nome das pessoas que estão aqui, doutora? É Tiale e Grazi. Tiale e Grazi, muito obrigado pela presença. Ou seja, essa, vamos dizer, assessoria, ela é fundamental, né, nos dias atuais, porque tudo se norteiam a partir também das redes sociais. Sim. E a senhora tem essa interação sempre maravilhosa, como eu digo, diferenciada e muito atuante nas redes, dando dicas, né, doutora? Eu acho muito importante esse trabalho que a senhora faz. Isso, Fábio. Todos os dias eu procuro estar lá no Instagram, que é a minha principal rede social, né? E eu utilizo muito dessas ferramentas, né, de comunicação para poder me aproximar das pessoas, né, com uma linguagem onde eu não costumo usar uma linguagem formal, uma linguagem técnica, porque eu quero que todo mundo entenda o que eu estou falando ali, todo mundo seja beneficiado com as sugestões, com as dicas, com as estratégias que eu compartilho ali. Então, eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas para que as pessoas elas tenham acesso a mim
E até tem um dia que eu abro, como eu falo, uma consultoria gratuita nos stories, onde a pessoa ela vai me dar ali o problema dela e eu vou enviar soluções, digamos assim. Então, através de posts, de stories, eu estou sempre interagindo e convidando quem quiser fazer parte também para estar lá junto comigo, para estar a gente trocando essa informação, essa ideia um com o outro e somando, né? Muito interessante. Doutora, uma curiosidade. Sabemos que a linha de atendimento da senhora são as mulheres. Agora, a senhora atende também crianças, porque as crianças também estão mais obesas. E aí, doutora? Isso. Não, Fábio, não atendo crianças. O meu público é a partir de 16, 18 anos, né? Porque como eu faço esse trabalho comportamental, mais, digamos assim, mais consciente, a pessoa ela precisa entender muito bem o que eu estou falando ali. Então, o que uma criança de aproximadamente 5, 7, 8 anos não vai conseguir ter uma compreensão muito boa, né? Então, sempre que vem o público infantil, eu geralmente encaminho para uma pessoa que também trabalha nessa mesma metodologia que eu, que é uma psicóloga que trabalha com terapia alimentar. Então, ela faz esse trabalho, digamos que voltado para a área das crianças. Verdade, eu entrevistei várias nutricionistas materno-infantil, né, que tem toda essa linha de trabalho e o mais importante que temos grandes profissionais aqui na Paraíba, é bom que se diga, em prol da saúde e do bem-estar. Doutor, essa tela agora é motivo de muitos comentários e fizemos questão de colocar até para esclarecer. Sabemos que na vida tem os dois lados, né? Em tudo que viermos a citar ou abordar, tem ou terá as questões positivas e as negativas. Aqui diz: remédios emagrecedores, benefícios e malefícios. Como é que a senhora tem visto os remédios cada vez mais eficientes, eu posso dizer, em alguns casos, mas também é relatado em outros casos problemas seríssimos. E aí, doutora? Isso. A questão dos remédios emagrecedores, né, Fábio, ainda é uma incógnita, é uma coisa que realmente divide opiniões. Os benefícios, digamos assim, desse tipo de estratégia é a rapidez com que o emagrecimento acontece, né? Então, se uma pessoa ela tem uma certa urgência para emagrecer, seja para fazer uma cirurgia bariátrica, seja para algum outro tipo de questão, esses medicamentos eles vão ajudar com relação a isso. Com relação aos malefícios, é a insustentabilidade desse emagrecimento, porque digamos que uma pessoa ela é obesa, ela exagera sempre na alimentação, ela tem compulsão e tudo mais, e aí ela começa a tomar um remédio emagrecedor sem tratar a raiz de todas as coisas, que é a sua mentalidade. Então, ela está com um efeito paliativo, digamos assim, do remédio ali. Ela começa a tomar o remédio, ele inibe seu apetite e ela emagrece pela falta de apetite. Só que essa pessoa ela não vai tomar remédio para sempre. Então, uma hora ela vai precisar parar com esse remédio. E quando ela para com esse remédio e que ela não teve nenhuma mudança de comportamento com a comida, não se trabalhou o principal, ela volta a ter os mesmos comportamentos com a comida e vem o tão temido efeito sanfona, trazendo de volta não só os quilos que ela perdeu, mas na maioria das vezes, mais ainda. Então, esse é o outro lado. O outro lado. Aí, doutora, as chamadas, vamos dizer assim, para não citar nomes, as canetazinhas, né, emagrecedoras, se tornaram um hábito. Eu me refiro às que foram ou às que serão liberadas pela Anvisa. Outra coisa muito séria é que a grande maioria não precisa nem de prescrição médica, ou seja, qualquer pessoa, até de dentro do carro hoje, chega num delivery, em uma farmácia e compra. E isso aí pode representar um grande perigo, não é, doutora? Completamente, Fábio. Inclusive, algumas reportagens saíram ultimamente de que, inicialmente, essas canetas, né, elas são fabricadas, elas são criadas com o intuito de um outro intuito, né? Então, às vezes, do controle do diabetes e tudo mais, e como uma consequência, como um efeito colateral, observa o seu emagrecimento. E essas pessoas, as pessoas que querem emagrecer, se apegam a esse efeito colateral e começam a usar desenfreadamente esse tipo de
de produto, né? Inclusive, como eu estava falando em algumas reportagens ultimamente, demonstrou-se que em algumas farmácias, em algumas cidades do Brasil, está faltando esse tipo de medicamento para quem realmente precisa, para os diabéticos, né? Então, por tanta procura das pessoas que querem emagrecer e acabam tomando esses remédios sem prescrição médica, acaba faltando para quem realmente necessita. É um perigo iminente, né, nesses casos, porque não há o acompanhamento médico, né, que é vital, e também o Brasil, quando a gente vai olhar índice, é onde as pessoas mais se automedicam no mundo. Por isso, essa preocupação. Não, obviamente, invalidando os medicamentos, porque sabemos que muitos deles são frutos de anos e anos de pesquisa. A senhora citou muito bem aí que a maioria dessas canetas, elas nasceram para o controle, por exemplo, da diabetes. E depois se tornaram até validados como remédios ou medicamentos para a obesidade. Portanto, a gente nota aí que temos que pensar também que a indústria dos medicamentos é trilionária quase. Portanto, há muito dinheiro também em jogo nessa história, não é, doutora? Completamente, Fábio. Eu costumo dizer que não todos, né, como a gente já citou, vários remédios, eles são realmente idealizados através de muita pesquisa, através de muito suor, né, dos cientistas e tudo mais. Mas a indústria também se aproveita disso para que possa vender aquilo que vai aplacar a insatisfação das pessoas. Então, eu costumo dizer que uma parte da indústria farmacêutica, de cosmética, alimentícia, inclusive também, lucra em cima da insatisfação da gente. Então, quanto mais insatisfeito com os nossos corpos e tudo mais a indústria vai lançar produtos, vai lançar medicamentos, ou seja lá o que for, para que possa solucionar aquilo, ainda que seja de uma forma paliativa, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e fazer sempre com orientação de um profissional. Ô, doutora, a nutricionista ela não pode prescrever medicamentos, nem os chamados manipulados, os naturais, de nenhuma forma pode. Como é que funciona? Então, medicamentos a gente não é autorizado realmente a prescrever. Alguns manipulados, quando eles são a partir de vitaminas e minerais, a gente pode sim prescrever, que no caso são as vitaminas, né? Vitamina B12, vitamina C, algumas cápsulas de ferro, de selênio. Então, a gente pode prescrever isso quando está restrito a vitaminas e minerais, mas não medicamentos em si. E o que a senhora acha dessas vitaminas quando prescritas, ou seja, quando há necessidade? Tem muitos médicos agora falando na chamada medicina integrativa funcional. É uma ideia de se tratar praticamente quase que toda patologia usando apenas, vamos dizer, vitaminas. A senhora acha essa linha adequada no contexto do trabalho da senhora? Como é que a senhora vê isso tudo? Eu acredito que, Fábio, generalizar, assim, dizer que todas as patologias elas podem ser tratadas apenas a nível de alimentação e vitaminas, eu acho que é um tanto quanto exagerado. Mas sim, muitas doenças elas podem ser prevenidas e tratadas através da alimentação e através desses manipulados que eu acabei de falar, né? E a gente, com a manipulação de vitaminas certas, combinadas com alguns minerais corretos também dentro de uma cápsula, ele pode sim potencializar resultados, tanto de diminuição de alguns marcadores bioquímicos da pessoa, quanto também do próprio emagrecimento. Então, sim, é muito válido quando bem usado, quando bem prescrito. Doutora, nessa tela agora eu acho que é a busca eterna. Diz emagrecimento definitivo, quais os segredos? Doutora, eu sei que isso tudo tem etapas, tem fundamentação, tem pesquisa. Repito, não é fácil, nunca será fácil. Eu sou uma testemunha viva, né? Eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica há cerca de 4 anos e meio e, inclusive, amanhã, para se ter uma ideia, eu vou passar por um procedimento
porque na época, como a maioria das pessoas nesse trâmite, né, pandemia e pós-pandemia, eu tive um reganho de peso. Sim. E quando eu fui analisar junto aos médicos, né, que fizeram ou que participaram da minha cirurgia bariátrica, um abraço aqui para o doutor Eduardo Pachu, que é uma referência, um amigo, ele já vai completando mais de 8.000 cirurgias bariátricas, e doutor Edgar Tagino. E em síntese, amanhã eu vou passar por um processo endoscópico, sim, mas que ele é justamente para, tipo, fechar mais para que eu possa voltar meu peso a nível, vamos dizer, intestinal. Por quê? Houve o reganho de peso e a gente sabe que o estômago ele se dilata. Uhum. Existe uma sistemática bem nova que se chama plasma de argônio. É essa que eu vou me submeter amanhã. Portanto, toda endoscópica, a pessoa no mesmo dia vai para casa e no outro dia segue tudo tranquilamente. Mas por que eu estou citando isso? Que há vários casos que muitas vezes a solução vai ser a cirurgia mesmo. E como a senhora vê isso? Essa indicação quando há várias tentativas em vão, quando a senhora chega para um paciente e diz, vamos procurar ou deve-se procurar outro especialista para uma possível cirurgia. E aí, doutora? Então, geralmente esses casos acontecem, né, Fábio, quando já existem várias tentativas, como você falou, do emagrecimento, só que da forma correta. Porque muitas vezes o que eu percebo, Fábio, é que as pessoas dizem, já tentei de tudo para emagrecer. Só que esse de tudo que a pessoa fala é medicamento, jejum, low carb, cetogênica, vários tipos de dietas que se resumem em uma coisa apenas, restrição alimentar, proibição alimentar. Isso mexe muito com o psicológico de uma pessoa. Então, o que geralmente eu faço é indicar o tratamento onde a gente vá nas raízes das coisas, a gente vá tratando a mentalidade da pessoa e o hábito dia após dia. Se essa pessoa, mesmo assim, após um bom período de tempo, ela não teve resultado e ela pede a minha opinião sobre a questão da bariátrica, depois que eu percebo uma mudança de mentalidade, de comportamento, se faz sentido para essa pessoa, então sim, eu apoio, eu acompanho durante o processo. Tenho pacientes pós-bariátricos também, então tudo está em conjunto, mas se faz sentido para essa pessoa, não tem por que eu chegar para essa pessoa e proibi-la de alguma coisa, nem nada do tipo. Então, faz sentido quando ela realmente já tentou da forma correta, que é a mudança de hábitos a partir da mudança de mentalidade, não apenas com os cuidados paliativos, que são remédios emagrecedores, dietas restritivas. Então, se a pessoa ela já tentou outro caminho fora esse, por um bom tempo e não deu certo, aí sim, ela pode procurar a cirurgia bariátrica sem problema algum, que eu estou sempre disposta a acompanhar também. Ótima opinião, né? Opinião balizada, sensata. Repito, esse é o podcast Mais Vida. Estamos ao vivo. Doutora, essa aqui perdeu um peso, pelo visto aí da foto, assim, muito intenso, mas dizem, né, que praticamente toda mulher quer perder pelo menos 3 quilos, mesmo estando bem. E aí, doutora? Então, Fábio, isso vem muito sobre a cobrança social, né, que eu tanto falo. A cobrança sobre o padrão de beleza. A mulher nunca está magra o suficiente. Na verdade, não é que ela nunca está magra o suficiente. Ela nunca está num corpo ideal para a sociedade, né? Se ela emagrece bastante, o pessoal começa a dizer que está parecendo que está doente. Se ela quer definir músculos, o pessoal começa a dizer que ela está querendo ficar bombada, e para que isso? Se ela engorda um pouquinho mais, todo mundo fala. Então, o que a gente pode concluir é que a mulher na sociedade, de forma geral, ela nunca vai estar de uma forma 100% aprovada pelas pessoas. E aqui que é onde a gente, mulheres que me assistem, onde a gente precisa prestar atenção. Qual a necessidade que nós temos de agradar a todas as pessoas? Por que é tão importante a validação da opinião das outras pessoas para a gente? Então, eu sempre digo, procure estar bem consigo mesmo, aquilo que faça sentido para você, mas não a nível de precisar ser aprovada por todas as pessoas. Doutora, eu conheço a senhora há algum tempo, né? E a senhora sempre manteve esse biotipo, quer dizer, eu tenho certeza que a sistemática
que a senhora adota, segundo os inúmeros, né, pacientes, ela funciona. Aí, doutora, como é basicamente, assim, lógico, de forma resumida, a alimentação diária da senhora, assim, o café da manhã, basicamente, porque a senhora continua linda e Obrigada. com o mesmo peso, eu acho que de 2, 3 anos atrás. Uhum. Realmente eu mantenho o meu peso há uns 5 anos, acredito eu, ou um pouco mais, desde depois que eu saí da faculdade. E sim, minha gente, é sem dietas. Eu não utilizo dietas no meu dia a dia. O método que eu faço, né, que eu trabalho com ele, eu valido no meu dia a dia também. Então, minha alimentação do dia a dia é uma alimentação mais voltada para aquilo que é simples, natural, que funciona. Não precisa de gastar horrores de dinheiro com alimentação, como a maioria das pessoas pensam. E também, sim, eu tenho os meus momentos com meus amigos, com meus familiares, onde eu como aquilo que não necessariamente é nutritivo, que não necessariamente é pouco calórico. Eu não abro mão desses momentos por causa da comida, não abro mão de comer o que eu gosto também. Mas no meu dia a dia, Fábio, geralmente são alimentos mais voltados ao natural. Eu procuro também não ter em casa muitos alimentos ultraprocessados que acabam saturando o paladar da gente, né, para o doce ou para um muito salgado, muito tempero, muito molho. Então, eu procuro não ter gatilhos visuais. Eu sempre falo da importância disso, de você preparar o seu ambiente. Se você tem sua despensa, sua geladeira sempre cheia de muitos doces, de muito ultraprocessados, a chance é que você consuma aquilo com muita frequência. Então, eu costumo deixar para comer esses alimentos, para comprar esses alimentos quando eu estou com vontade. Eu vou lá e compro, mas eu não tenho sempre na minha casa, que é para ajudar a manter. Doutora Natália, a senhora falou nos doces, está aqui, compulsão por doces, levando a diabetes e também a obesidade. Doutora, eu sou mais, assim, fã dos salgados, mas adoro também chocolate, né? Sim. Como a senhora vê? Porque os brasileiros consomem demasiadamente chocolates, estão, vamos dizer, nos patamares entre os países que mais consomem doces, vamos dizer assim, no mundo. E Sim. aí? Primeiro, Fábio, que eu preciso falar, não existe compulsão por doces, existe compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela não escolhe comida, certo? Pode ser feijão, pode ser arroz gelado da geladeira, pode ser doce, mas a compulsão alimentar, ela não é direcionada para certos alimentos. O que geralmente as pessoas chamam de compulsão por doce é o comer emocional ligado ao doce. Onde a pessoa ela geralmente gosta do sabor doce e aí ela desconta algumas emoções na própria comida, ela já criou o hábito de comer doce em certos horários do seu dia, então esse comer disfuncional com doce acontece. E geralmente, Fábio, acontece por hábitos, acontece pela pessoa ela não saber lidar com suas emoções e descontar no doce, e acontece também pelo que nós chamamos de saturação do paladar, que é o paladar infantil. Sabe, onde você já tem o costume diário de comer doce, de comer alimentos ultraprocessados que contêm doce, que contêm aspartame, que contêm alguns tipos de adoçantes artificiais, e isso acaba saturando as suas papilas gustativas, essa camadinha que a gente tem em cima da nossa língua mesmo. E por saturar isso, você fica sempre dependendo do doce. Quanto mais come, mais quer e quer todos os dias. E aí a gente usa a técnica de dessaturação do paladar para melhorar isso, né? Incluir mais alimentos azedos e amargos no seu dia a dia para que o seu paladar ele vá acostumando com outros sabores que não seja somente salgado e doce. Entendi. Ou seja, doutora, no âmbito aqui está também a chamada fome emocional, né? Nessa Sim. história, na verdade, isso é caracterizado como uma doença, no caso? A fome emocional não é caracterizada como uma doença. É só uma forma que a pessoa ela não consegue lidar com as suas emoções e ela não entende outra forma de lidar com elas a não ser comendo, certo? Meio que virou o piloto automático dessa pessoa, correr para a comida, quando sente algum desconforto. Se estou entediada em casa, vou comer alguma coisa. Briguei com meu esposo, ai que raiva, vou comer um chocolate para aliviar essa minha raiva. Então ela começa a usar a comida para lidar com esses momentos, mas não é considerado um distúrbio psicológico ou um transtorno alimentar, não. Ou seja, está no campo
que ainda não é considerada ou não é considerada realmente uma doença, né? Ô, doutora, a nível, é lógico, as pessoas que estão assistindo, e eu sempre costumo dizer, o programa nunca acaba, né? Daqui a pouco, através do YouTube, vocês terão essa sensacional entrevista na íntegra, justamente em Dr. Play Saúde, o canal do YouTube, e também todas as empresas, as clínicas, hospitais, salas de espera, academias, laboratórios que têm a plataforma da Dr. Play. Portanto, a informação ela deve ser compartilhada e é desta forma que ajudamos, é o que estamos a fazer aqui, a salvar vidas. Não é isso, doutora? Isso. A informação sempre compartilhada, ela é vital. Exatamente. E principalmente, Fábio, sabendo de onde vêm essas informações, né? Quais as fontes dessas informações. Então, aqui na Dr. Play a gente tem todo esse cuidado de saber quais os profissionais que estão vindo para cá, qual a reputação desses profissionais. Então, a informação, mas a informação com boa procedência. Verdade absoluta. Doutora, estamos quase, obviamente, no final desse sensacional podcast, muito esclarecedor, e aqui tem o apoio da tecnologia na área da nutrição. Eu sou fascinado pela tecnologia e qual a ótica da senhora? Eu poderia aqui citar vários tópicos ligados, eu vou citar pelo menos um. A inteligência, exames de imagem, por exemplo. Se você tem um exame de imagem ainda mais completo e esse exame é passado para uma nutricionista, é lógico que o diagnóstico deva ser muito mais assertivo. Portanto, eu vejo a tecnologia como uma grande aliada no contexto geral. Mas eu quero a opinião da senhora. Sim, Fábio, eu também enxergo dessa forma. Realmente a tecnologia, tanto com relação a equipamentos, né, onde a gente pode ter exames mais detalhados, que traz para a gente, enquanto profissionais, informações mais detalhadas, mais precisas, em cima daquilo que nós devemos trabalhar. Então, por exemplo, exames de imagem que podem detectar uma esteatose hepática no nível mais leve, mais profundo, quais as estratégias nutricionais que a gente entra com relação a isso, exames onde detectam a deficiência de algumas vitaminas, onde a gente pode prescrever manipulados em cima daquilo, além do que também essa tecnologia em si hoje proporciona para a gente que a gente tem atendimentos com nutricionistas ou com qualquer outro profissional da saúde aqui e a outra pessoa do outro lado do mundo, né? Através da internet, através da rede de computadores. Então, inclusive, dessa forma que eu trabalho hoje em dia, só é possível devido à tecnologia. Então, assim, são várias vertentes, tanto de comunicação, da facilitação da comunicação, quanto também da precisão de diagnósticos. E muito importante que com a telemedicina agora totalmente legalizada no âmbito dos conselhos, a senhora muito bem falou, praticamente tem toda a ação online. E vem a minha pergunta, doutora, quem precisar do trabalho da senhora, dessa eficiência, dessa sabedoria adquirida, a ação seria, lógico, sempre online e de forma particular, ou a senhora atende a quem, porventura, tem algum convênio médico? Isso, Fábio. Eu atendo apenas de forma particular, certo? Hoje em dia, e também apenas de forma online, né? Então, até como a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, essa questão da facilitação da internet hoje em dia fez com que a gente tivesse um amplo acesso a diversas pessoas de vários lugares do país. Então, hoje eu tenho pacientes em João Pessoa, fora do estado, fora do país, que a gente consegue fazer um trabalho muito eficaz. Então, às vezes as pessoas ainda têm medo do online, né? Será que tem a mesma qualidade do presencial? E eu digo que sim, experimentem viver experiências no online também, que a qualidade do online não perde para o presencial, certo? A entrega é a mesma, a qualidade do trabalho e do conhecimento do profissional que está se propondo a fazer aquilo é a mesma coisa. Então, sim, você tem grandes chances de ter sucesso no seu objetivo ainda através do atendimento online.
Doutora Natália, vamos repetir mais uma vez para enfatizar o Instagram, aonde as pessoas terão todos os caminhos para essa eficiência comprovada aqui hoje, eu tenho certeza, para todos. E aí, doutora? Você vai entrar em contato pelo nutri.sem.neura, com 2 As, e lá vai ter todas as informações, nos destaques, como é que você faz para ter contato comigo. Lá no link da própria bio do Instagram vai ter o link direto para o WhatsApp para você entrar em contato, para poder tanto marcar alguma sessão ou tirar alguma dúvida, mas o caminho é por lá, geralmente. Doutora, a senhora, eu noto, gosta muito das cores, né? Tem os quadrinhos que a doutora faz com tanta eficiência, todos vão poder verificar no Instagram, que foi dito agora. Eu gosto muito quando a senhora posta aquelas dicas, tipo, vamos dizer assim, desenho animado. Sim. Ou o colorido. O colorido está, inclusive, presente no semblante da senhora, não é, doutora? E aí, doutora, aqueles quadrinhos, as pessoas gostam muito, Gostam, né? E eu costumo, né, Fábio, fazer de uma forma mais ilustrativa. Né? Eu trago muito as cores azul e amarelo para minha comunicação ali, que são cores que se contrastam entre si. E eu trago muito a informação e a comunicação de uma forma mais lúdica, de uma forma onde a pessoa ela entenda o que eu estou falando sem linguagem técnica e para que a pessoa ela tenha visualmente também informações que possam ficar, que possam permanecer no cérebro delas, né? Então, o nosso cérebro é muito visual e por isso que eu uso muito figuras, às vezes textos com sublinhados ou, enfim, coisas desse tipo para que a pessoa ela possa fixar aquilo que ela está vendo naquele momento. Portanto, é importantíssimo que entrem, que procurem ver essa vertente, né, na área do comportamento ligado com a nutrição e está comprovado, eu tenho certeza para todos que estão assistindo e os inúmeros que irão assistir, que irão compartilhar, que existe realmente essa sistemática, ou seja, de você ter toda uma reeducação alimentar, todo um trabalho sem necessitar propriamente das conhecidas dietas, não é isso, doutora? Exatamente, Fábio, como a gente fala. O tratamento sem dietas, através da nutrição comportamental, ele tem toda uma orientação nutricional também. Então, a pessoa ela aprende sobre o que é um carboidrato, uma proteína, um lipídio e como combinar esses alimentos entre si estrategicamente no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, o tratamento sem dietas não quer dizer sem orientação nutricional. Existe toda essa orientação nutricional, porém vai além dessa orientação nutricional porque a gente trabalha a sua mentalidade e como eu sempre falo, eu costumo falar, nós começamos a emagrecer pela mente. Doutora Natália Reilani, ou seja, uma grande nutricionista da área do comportamento humano, como se diz de forma geral, aqui da Dr. Play, o nosso agradecimento de coração, não tenho dúvida, até pela experiência adquirida, fizemos uma extraordinária entrevista de muita utilidade pública e as suas palavras finais. Obrigada, Fábio, obrigada, Dr. Play, pela oportunidade. Né? É sempre um prazer estar aqui, estar em um lugar, em um ambiente onde eu sei que a informação ela vai ser propagada de uma forma responsável, né? Então, a Dr. Play com certeza faz esse trabalho com muita excelência. E para você que está nos assistindo, o que eu quero dizer hoje é que se você já tentou emagrecer de várias formas e de formas que trouxeram sofrimento para você, existe sim um caminho mais leve, existe sim um caminho onde você possa mudar hábitos de forma definitiva e ter o teu tão sonhado emagrecimento sem o efeito sanfona. Então procure sobre a nutrição comportamental e quem quiser tirar dúvidas, estou aqui para isso através do Instagram. E é diante dessa mensagem tão positiva, não poderia ser diferente, que nós estamos encerrando mais uma edição exclusiva, inédita, do podcast Mais Vida, aqui pela Dr. Play. Muito obrigado e fiquem com Deus.